Bom, gente, boa tarde. A prof tá fazendo um videozinho de revisão, tá? Para ajudar vocês, pra gente concluir essa matéria de função do primeiro grau, para depois começar a do segundo grau, tá? O que é uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau é aquela que tem esse formato aqui, ó. Que formato? O y, que é o resultado sempre, né, da expressão que a gente vai calcular, vai ser igual a x mais b, certo? Esse ax mais b são os coeficientes da função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela é do primeiro grau porque aqui escondidinho tem um 1, ó. Então, se vocês observar aqui, ó, olhem, se eu tenho assim, y é igual a ax mais b, eu tenho que o a, então, é o meu coeficiente, né? O a é o meu coeficiente, que a gente chama de angular. Por que é angular? Porque ele vai acompanhar, ele é o acompanhante do x. E o b é o meu outro coeficiente, que ele é chamado de linear, porque ele é independente, ele não depende do x, tá? Então, a e b são os coeficientes. Essa é uma função do primeiro grau, porque aqui escondidinho tem um ó. Então, função do primeiro grau, certo? Agora, se fosse, ó, as próximas postagens, quando a gente chegar, nós vamos ter a do segundo grau. Ó a diferença do segundo grau. Vocês lembram disso aqui, né? Que a professora pedia para vocês achar assim, ó. Quem é o A, né? Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Para colocar lá na fórmula de Bhaskara. Então, a função do segundo grau vai ter esse doisinho e vai ter os coeficientes A, B e C. Já a função do primeiro grau só vai ter o A e o B. E o expoente não vai aparecer, na verdade aparece, escondidinho tá o 1, tá? Então, isso é uma função do primeiro grau. Peraí então, deixa eu... Ok, dando continuidade. Exemplos de uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, tá dizendo ali, ó, ela significa que ela vai ter o formato ax mais b, né, que são os coeficientes a e b. Então, substituindo esse a e b por números, nós temos y é igual a 2x mais 9, né, essa é uma função afim. Por que ela é chamada de função afim? Porque ela vai ter o coeficiente a e b, tá? Então, já lá embaixo, letra b, ó, outra função, menos x menos 7, também é uma função afim, né, porque ela tem o a e o b com menos 1 e menos 7, né? Nessa aqui, o a é 2 e o b é 9. A última, né, nós temos então uma outra função, 0,2x, onde o a é 0,2, tá bom? Agora voltem para cá. Olha, vamos lá. Na função 2x mais 9, quem é o a? O a é 2, o b é 9. Quem é na função b aqui, ó, na alternativa b? A função menos x menos 7. Quem é o a? Ah, não aparece, mas tem um 1zinho aqui. Então, o a é o menos 1, menos acompanha, ó. E o b é menos 7, certo? Nessa função aqui, letra C, 0,2x, o a é 0,2 e o b não tem, então o b é 0. Essas funções também, eu tenho o quê? Que dizer se ela é crescente ou decrescente. Crescente quando o a é positivo, tá? Quando o a é maior que 0, ela vai ser crescente. Ah, e o que é a maior que 0? Positivo, certo? Quando o a é positivo. E quando o a é menor que 0, ela vai ser decrescente. Então, vamos lá. Onde é que ela é crescente? Aqui, né? Vou pegar o canetão aqui. Aqui ela é crescente, certo? Porque o a é positivo. Aqui ela é o quê? Ah, o a é negativo. Então, é decrescente. Aqui o a é positivo. Crescente. Fácil, né? Ok, então. Vamos? Gráfico da função do primeiro grau. O gráfico da função do primeiro grau sempre vai ser uma reta, certo? Então, o gráfico vai ser sempre uma reta, porque quando a gente chegar na função do segundo grau, vai ser uma parábola, tá? Para a gente construir o gráfico e deixar nesse formato aqui, ó, né? Como é que nós vamos ter que fazer? Primeiro lugar, ó, a prof botou aqui, ó, em primeiro, vamos encontrar os pares. Para encontrar os pares, nós vamos ter que fazer essa tabela, ou não precisa fazer a tabela, só faz a continha mesmo, tá? Daí, assim, a função tá lá dizendo, ó, y é igual a x menos 3. No lugar do y, também pode botar a função de x, né? Função em x. Geralmente, a gente usa mais o y.
Então, aqui tá a função. E o x, como é que a gente faz? Como é que a gente encontra? O primeiro passo é encontrar os pares ordenados. Quem são esses pares ordenados? O x e o y. Para encontrar o x, eu não encontro. O x, eu simulo valores. Eu dou valores. Se o exercício não te dá, tu que vai dar. Pode dar 2 valores positivos, que é o mais fácil. O 0, mais fácil ainda. E 2 valores negativos. Aqui eu só quis colocar 2 valores positivos para facilitar para vocês. Aí tu vai na função, troca esse x pelo valor que tu simulou, que é 1, ó. 1 menos 3 menos 2. Então, quando tu simulou 1, o y é menos 2. O x é a partida. Tu vai dar valor para o x. E o y é a tua resposta. Colocando nessa expressão aqui, nessa função do primeiro grau, tá? Formou o primeiro parzinho ordenado, ó. 1 e menos 2. Agora, vamos simular que o x seja 2. Então, no lugar dessa função do x, eu vou colocar o 2, porque o y é o meu resultado da continha. Então, 2 menos 3, menos 1. Então, tá aqui, ó. Quando o x é 2, o y é menos 1. Com esses pares, eu vou montar o meu gráfico, que é chamado de plano cartesiano. Essa reta aqui é o meu x, tá? Então, eu tenho que essa reta aqui é o meu x. Então, essa reta aqui é o meu x, quando eu construo o plano cartesiano, e essa aqui é o y. Aqui não apareceu todos os valores para o x que são positivos, só apareceu o 0 e o 1, mas tu poderia fazer até o 3, até o 5. Os valores negativos para o y, os valores positivos para o x, os valores negativos, né, à esquerda. Então, esse aqui é o gráfico, só que eu coloquei só os pontos que eu precisava, entenderam? Daí eu vou simular aqui, ó, cadê o 1 e o menos 2? Sempre o 1 é o x, então 1 aqui, ó, o 1 começa no x, com menos 2 no y, ó, marcou aqui o ponto A, que é esse aqui, ó, o ponto A, certo? O ponto B é o 2 do x com menos 1 do y, ó. Aqui tá o ponto B, certo? Com 2 pontos, eu já consigo passar a reta, ó. Passei a reta, pronto. Certo? Aqui está prontinho o meu gráfico da função. E pares ordenados que eu tenho que colocar nesse gráfico, ok? Tá? Ok. Raízes ou zeros da função. O que seria raízes ou zeros da função? Na verdade, raiz não tem nada que tirar raiz quadrada, tá? E zero da função não é zerar nada, não é colocar o zero no lugar do x, não. Isso quer dizer que raiz ou zero da função, tu vai encontrar o valor do x. Então, olha aqui esse exemplo, ó. Obtenha a raiz da função ou obtenha o zero da função. O que significa isso? Tu vai igualar isso aqui a zero, ó. Então, quando ele diz raiz ou zero da função, quer dizer que tu tem que pegar a função e igualar a zero, tá? Então, daí tu vai fazer 3x menos 6 igual a zero. Para a função zerar, por isso zero da função, qual é o valor do x que a função zere? Por isso igual a zero. Então, tu pega a expressão igual a zero. Aí tu vai calcular, ó. O 6 está diminuindo, passa para o outro lado da igualdade, somando. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, o zero da função é x, ou seja, o valor que zera a expressão, a função, é 2. Então, quando ele te perguntar qual é a raiz ou zero da função, é 2. Na verdade, se tu colocar o 2 aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 6 que tira 6, 0. Ou seja, o que zerou, o número que zera a função é 2. Por isso que é chamada raiz ou zero da função. Certo? Beleza? Bom, gente, então para dar continuidade e aí finalizar esse assunto, nós temos essa parte aqui que relaciona o conjunto com a função, tá? Então, assim, ele vai te dar 2 conjuntos. Dado o conjunto A, então, num exercício ele te dá o conjunto A e o conjunto B. Quando ele te der o conjunto A e o conjunto B, ele vai pedir para te relacionar qual é a relação entre esse conjunto A e B através de uma função aqui, ó, tá? A relação nada mais é do que os próprios pares ordenados, tá? Só que, por que ele deu o conjunto A e B? Porque o teu conjunto A vai ser o teu x, certo? E aí ele te deu, ó, então, menos 1, 0, 1, 2 e 3, certo? E o teu conjunto B não vai ser o teu y, não. O teu conjunto B vai ser as possibilidades que vai ser resposta. Mas nem sempre todo conjunto B vai ser todas as respostas que tu obteve, ó. Ele foi do 0 ao 4, mas o 5 não teve, certo?
Então, isso vai nos dar o quê? A relação de novo, que esse aqui vai ser o domínio, esse aqui vai ser a imagem e o conjunto B vai ser o contradomínio, tá? Só para isso que ele serve. Então, vamos voltar. O conjunto A vai ser os valores de X e o Y vai estar dentro do conjunto B, mas nem sempre vai estar todos lá, tá bom? Bom, como é que eu vou achar, então, se o Y não é o B? Eu vou na função. Daí, a função que ele te deu foi aqui, ó, x mais 1. Então, quem é o x mais 1? O x é lá que tu tirou do conjunto A, ó, os valores que tu pegou do A. Então, daí tu vai fazer o primeiro é menos 1 com mais 1, 0. Depois, o segundo é 0, 0 com mais 1 fica 1. Depois, o outro é 1, 1 com mais 1 fica 2. Depois, o outro é 2, 2 com mais 1 fica 3. Depois, o outro é 3, 3 com mais 1 fica 4. Formou a relação, ó, que são chamados de pares ordenados, em que esses são os valores de x que tu tirou do conjunto A, e o y foi o resultado da continha da função. Daí, lá embaixo, ele vai te perguntar assim, tá, então quem foi os pares, a relação que formou entre os pares? Aquela que tu teve lá, x e y, tá? Então, a relação são os próprios pares ordenados. Aí, ele vai te perguntar assim, represente a relação em um diagrama. Então, tu vai fazer este diagrama, aqui tu vai colocar o conjunto A, aqui tu vai colocar o conjunto B e vai ligar. Menos 1 liga com 0, 0 liga com 1, 1 liga com 2, 2 liga com 3, 3 liga com 4, ok? Bom, e o 5? Não, o 5 não tem problema, ele era uma possibilidade de resposta, mas não precisou dele, certo? Aí vamos verificar se é função ou não. É função? Sim, é função. Por que é função? Porque cada perguntinha que foi lá, cada valor que partiu do x, teve a sua resposta. Então, é função. Agora, se tivesse alguém aqui que não tivesse ligado, que não obtivesse uma resposta, daí não seria função. Mesmo que o 5 aqui não foi ligado, não tem problema. O que importa é o conjunto A, para identificar se é função, tá? Então, é uma função. Vai colocar no plano cartesiano, né? E daí, ao colocar no plano cartesiano, tu vai ligar lá naqueles parezinhos lá. Vocês lembram dos parezinhos, ó? Esses aqui. Então, menos 1 com 0, 0 com 1, 1 com 2, ó. Aí, tu vai ligar menos 1 com 0, 0 não liga, fica em cima da reta. 0 com 1 também fica em cima da reta y, porque o 1 tá no y, né? O menos 1 tá no x. 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4. Ligou 5 pontos. Por que eu tive 5 pontos? Bom, porque eu tive 5 valores aqui para o x, ó. Se eu tenho 5 valores para o x, eu vou ter 5 respostas. Então, portanto, 5 pares representados pelos pontos aqui. Liga esses pontos, formou uma reta. Essa é uma equação do primeiro grau, que sempre vai formar uma reta. E essa função é crescente ou decrescente? Crescente, porque o A aqui, ó, o coeficiente A é 1. Então, 1 é positivo, é crescente. Se ele pedisse os coeficientes, o A é 1 e o B é 1. E a função é crescente, porque o A é positivo, certo? Ou A maior que 0. Aí ele vai te perguntar, quem é o domínio? Bom, quem foi os valores que tu deu lá? Aqui, ó, a Pro vai arrumar depois, tem o menos 1 também, tá? Então, o domínio aqui seria menos 1, 0, 1, 2 e 3. No digital eu esqueci o menos 1, tá? Quem é o contradomínio? O contradomínio, quer dizer, quem é a imagem? A imagem foi as minhas respostas. Qual foi as minhas respostas? Foi 0, 1, 2, 3 e 4. Não foram as respostas lá de cima? Foram, né? Do parzinho. O contradomínio é o conjunto B. Então, tu vai lá, veja quem é o conjunto B. Ah, o conjunto B é de 0 a 5, ok? E aí, terminou. Então, aí tem a atividade. A primeira atividade, classifique cada uma das funções como crescente e decrescente. Então, aí depende do A, né? O A, se for positivo, é crescente. Se for negativo, é decrescente. Aí, aqui vocês podem tirar o A e o B se quiserem também. A2, ó, pede quem é o A e o B, os coeficientes, tá? A3 pede, determine a raiz ou zeros da função. Daí, lembrem, né? Tem que fazer 4x mais 6 igual a 0. E isolar e achar o valor do x, tá? E a 4 é esse exemplo que eu fiz por último, que é o quê? O conjunto A e o B vai fazer a tabelinha. O x vai ser 2, 3 e 4. O y tem que colocar esse 2, 3 e 4 no lugar do x e achar as respostas.
Aí faz o diagrama, no diagrama seria aquele A e B, aonde tu bota aqui os elementos de A e B e liga conforme o resultado que deu aqui na expressão da função. Aí depois disso é uma função, faz o plano cartesiano, encontra o domínio, a imagem e o contradomínio. Igual a atividade, o exemplo que a prof fez no outro, lá acabei de mostrar para vocês, tá? Esse exemplo é a mesma coisa, só mudou a função. Beijo da Pro, saudade!